Fala galera aqui do canal, hoje gostaria de conversar com vocês sobre o programa My News, que eles citaram Ciro de uma forma injusta e eles defenderam abertamente o social-liberalismo. Então, gostaria de conversar com vocês que o social-liberalismo já foi um assunto aqui do programa, de um programa aqui no nosso canal. Vou deixar o link aqui no card para você estar acessando daqui a pouco. Mas antes, estejam curtindo o canal, dando like no vídeo, porque assim você ajuda o canal a ter mais alcance. Então, não custa nada, dá um likezinho aqui embaixo e gostando do canal, se inscreva e ativa o sininho para você estar vendo as novidades aqui do canal, tá bom? Bom, o programa My News é um programa de internet que a gente acompanha, que o Ciro foi e deu uma grande audiência no canal. Num programa recente, citou o Ciro. E a história começou da seguinte forma. Eles começaram a falar sobre a regularidade fiscal do Ceará e como um case de sucesso, mas eles atribuíram isso e fizeram esse comentário de uma forma até um pouquinho jocosa sobre graças à relação entre Tasso Gereissati e Ciro. Eles colocaram da seguinte forma, como se Tasso fosse a direita do Ceará, Ciro representasse a esquerda e os dois se dessem bem, e sugeriram que isso era graças a digamos assim, uma relação pessoal entre os dois, o que a gente já vai desenvolver. E depois eles começaram, em cima desse ponto, por conta da questão de reforma da Previdência e regularidade fiscal, eles começam a falar que o Ciro teria dois discursos, que ele pregaria um desenvolvimentismo, mas na prática ele teria práticas liberais. Então vamos falar desse ponto, depois eu vou falar sobre a defesa do social-liberalismo que eles fizeram. Começando. Tasso e Ciro realmente eles eram muito, ou são muito próximos na política lá do Ceará. O Ciro, quando entra na política, o Tasso ajuda muito Ciro a se eleger como governador mais jovem da história do país. Só que nós temos que entender que a orientação do Tasso Gereissati é uma orientação, na época, social-democrata. Tanto é que tanto Tasso como Ciro são fundadores do PSDB. O PSDB de hoje não é o mesmo daquela época. O PSDB surgiu para ser um partido social-democrata. O que é uma social-democracia? É uma vertente de centro-esquerda que não nega o capitalismo, tem uma postura revisionista na sociedade e ele vê o Estado como um instrumento para equilibrar as relações sociais, mas ao mesmo tempo se desenvolver. Ele não é um liberalismo que diz que o Estado tem que sair da equação e não ter participação nenhuma, e não é uma economia comunista que diz que o Estado tem que ter uma postura que planifique toda a economia e questões sociais. A social-democracia reconhece a questão da iniciativa privada, mas ele vê o Estado como parceiro justamente nessa questão de ter um projeto para o país na qual a social-democracia está se implementando. Então, Tasso e Ciro, eles, quando fundam o PSDB, fundam um partido social-democrata. E não tem nada de contraditório isso na ideologia do Ciro durante os anos, porque até hoje o Ciro defende as mesmas coisas. O Ciro defende do Estado justamente esse poder da política do Estado de organizar a economia sem que ele seja o principal ator disso. Na verdade, é uma parceria com a iniciativa privada para que ocorra o desenvolvimento. Não tem nenhum tipo de contradição nisso, mas o pessoal do My News coloca como isso fosse uma contradição e eles não fazem uma análise política nem do Tasso nem do Ciro, fica naquela questão rasa, pegando como parâmetro a política de hoje em dia. Então é difícil dizer que Tasso e Ciro são pessoas com posicionamentos opostos que se dão bem só porque se dão bem pessoalmente. Não é isso. Eles realmente têm um pensamento parecido do papel do Estado na economia. Aí eles começam num discurso de dizer que o Ciro tem um discurso desenvolvimentista, mas uma prática liberal. Da onde surge esse argumento deles? Porque eles, lembrando que o My News é um programa que é financiado pelo mercado financeiro, tem empresas de investidores que financiam o programa do My News. Então o My News tem dono. Eles têm que seguir um receituário econômico nos seus comentários. Então, por que eles falam isso? Eles querem dizer que aquela velha associação de que esquerda seria ligada à corrupção e responsabilidade fiscal e direita seria ligado à ética e moral e uma gestão empresarial eficiente
da sociedade, o que é uma grande bobagem. No meio, depois da discussão, eles ficam falando, não, mas tem esquerda que é responsável socialmente e tal, mas aí eles ficam num debate meio contraditório e começam, aí vão para cima do Ciro, dizendo que o Ciro teria um discurso de uma forma e a prática da outra. Então vamos lá. Primeira coisa é que esquerda não tem a ver com irresponsabilidade fiscal. Irresponsabilidade fiscal tem muito mais a ver com o caráter do governante do que com a ideologia. Se você teve um governo de esquerdas irresponsável fiscalmente, você teve muitos governos de direita, governos liberais que também são irresponsáveis socialmente. Aliás, governos liberais têm por hábito essa irresponsabilidade fiscal, porque quando você tem um Estado mínimo que não investe, a economia não anda, a arrecadação cai e você não consegue manter sadias contas do Estado. Aí por isso que sempre aquela coisa do liberal querer cortar custos, porque ele não consegue gerar dinheiro para que o Estado forneça o serviço público. Lembrando que o Estado é o pacto da sociedade. O Estado está ali para servir as pessoas, para trazer um certo equilíbrio na relação. Isso é democracia. Na democracia nós escolhemos representantes do povo para, junto dos representantes do campo econômico mais ricos, fazer um equilíbrio de relação para poder gerir a coletividade. Isso é democracia. Por isso que os setores ligados ao mercado financeiro sempre tentam enfraquecer as democracias, porque eles sabem que a democracia gera esse equilíbrio de forças. E agora a tática atual é infiltrar gente dentro dos representantes do povo para justamente atuar ao lado do mercado financeiro para que eles tenham liberdade sob o pretexto de Estado mínimo de agir como tem que agir. E nós sabemos, né, dentro do capitalismo, quando alguém é mais rico, a tendência dele é ficar mais rico e o mais pobre ficar mais pobre. Você não vê o mais rico abrindo mão do seu lucro em nome de uma solidariedade social. O que nós vimos um pouco acontecer próximo a isso, nos países que aconteceu, foram os países justamente sociais-democratas, que justamente procurou fazer esse equilíbrio, que é o pensamento do Ciro. Então, não existe essa história de irresponsabilidade fiscal. E o Ciro nunca defendeu isso. Ele tem exemplo, porque o Ceará, citado pelo próprio My News, é um exemplo de responsabilidade fiscal. Então, que história é essa de querer dizer que só é responsável fiscal o liberal e o desenvolvimentista não é? Não existe isso. Responsabilidade fiscal não tem a ver com ideologia, tem que a ver com compromisso do governante. O Ciro sempre teve esse compromisso. Pega na história, você vai ver governos liberais irresponsáveis fiscalmente e governos de esquerda responsáveis fiscalmente. Um caso é o Rio de Janeiro, quando o governador era o Brizola, que deu uma aula de responsabilidade fiscal. Então, era de esquerda. E aí, existe mesmo essa correlação? Não existe. Então, dizer que o Ciro tem dois discursos é meio forçado. Aí depois, claro que quem forçou muito isso foi o Pedro Doria, que é mordido com o Ciro até hoje, naquela discussão se houve ou não crime para que caracterizasse o impeachment da Dilma. E é interessante que o Pedro Doria quis fazer um debate jurídico com o Ciro, que é jurista. Aí, num outro programa sem o Ciro, ele reforçou a tese dele. Aí, nesse mesmo programa, que nós estamos citando que eles falaram do Ciro, tem um momento que alguém pergunta pro Pedro Doria: Pedro, mas e essa questão jurídica aqui? Aí o Pedro fala assim: não, eu não sou jurista, eu não posso opinar. Ué, com o Ciro para falar de golpe da Dilma, você não teve capacidade jurídica. Agora você não tem? Não dá para entender, né? Esse jogo duplo que você faz. Mas desde que tá mordido desde aquele dia com o Ciro e aí aproveitou isso para marretar para dizer que é duas caras. Aí o Tabet embarca, porque na verdade o Tabet, gente, ele não é o dono do programa, ele é contratado, ele é o escape cômico do programa, ele está ali para dar um ar mais leve ao programa. Mas particularmente eu acho que quando ele não está no programa, o programa fica muito melhor, porque ele é bem raso politicamente, economicamente. Aliás, as pessoas próximas a ele falam isso, que ele é um cara meio raso, então não dá muito você debater política com ele. Então o papel dele ali é fazer esse escape. Aí ele concordando: não, realmente, né, a gente não sabe qual Ciro que é. Eu tenho essa impressão como se o Tabet tivesse uma opinião consistente sobre alguma coisa política e ele bota como se tivesse, mas tudo bem. Então eles tentaram colar no Ciro essa dualidade de discurso, no que o Ciro tem exemplo e tem discurso. O Ciro nunca teve um dia de discurso contra a responsabilidade fiscal. Pelo contrário, até a sala econômica que ele se aproxima, que é o Mauro Benevides e o Marconi, por exemplo, ele é da área desenvolvimentista, mas é um novo desenvolvimentismo, que é justamente um desenvolvimentismo mais comprometido ainda
com a responsabilidade fiscal, de manter as contas públicas em ordem. Então não tem justificativa nenhuma esse tipo de argumento. Aí depois eles começam a assumir um discurso de não, mas ficam lamentando. Infelizmente no Brasil nós não temos um liberalismo de esquerda. Oi? Liberalismo de esquerda? O que é o liberalismo de esquerda? Nada mais é que o social liberalismo. Temos um vídeo aqui que fala sobre isso, vou deixar no card para você estar lá acessando e vendo o que é mais profundamente o que é social liberalismo. O que é o social liberalismo? Nada mais é que uma estratégia do mercado financeiro de mascarar a manutenção da sociedade no status quo de privilégio ao mercado financeiro. Claro que quando você tem uma sociedade privilegiando o mercado financeiro, quem sofre são os mais pobres. Então o que o social liberalismo fala? Faz um discurso de assistencialismo. Você faz políticas compensatórias para que aqueles danos vindos da prática liberal do mercado financeiro, do Estado mínimo sem investir, sem industrializar, sem gerar emprego, aí você faz o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Obamacare, justamente para atenuar as consequências. Isso é uma maquiagem que se faz para que o mercado financeiro consiga vencer no jogo democrático e convencer as pessoas a aceitar essa submissão ao mercado financeiro de forma pacífica, sem questionar. Então é isso que eles começaram a defender. E eles falam muito de responsabilidade fiscal por conta da questão da reforma da Previdência. Só que eles não debatem o tipo de reforma da Previdência. Aí falam assim, o Ciro deveria se apropriar dessa coisa de responsabilidade fiscal, mas tu vê, ele foi contra a reforma da Previdência. Calma aí. O Ciro nunca foi contra a reforma da Previdência, ele foi contra essa reforma da Previdência. Reforma da Previdência é um sistema complexo que você tem diversos modelos. Quando você fala só de reforma da Previdência, se é a favor ou contra, você está sendo raso, o que é assustador para jornalistas do nível tanto da Luque como do Pedro Doria usarem esse termo tão raso de debate. Qual o tipo de reforma da Previdência que nós queremos para o nosso país? Um tipo que bota o pobre para trabalhar até morrer sem se aposentar, um sistema mais equilibrado? O Ciro foi contra esse modelo de reforma que foi posto, mas o próprio Ciro tinha um modelo dele próprio. Dizer que ele não se apropriou, ele falou disso todo o tempo na campanha. Depois ele correu o país falando do seu modelo de reforma da Previdência. Ele foi em comunidade falar de reforma da Previdência. Então como ele não se apropria disso? Ele foi contra esse modelo que está aí hoje. Agora, que ele é a favor da reforma da Previdência, sim, mas não esse modelo que está sendo proposto pelo governo e está sendo aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado sob comando de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Não é esse modelo que a gente defende, o modelo do Paulo Guedes. É um outro modelo, mais humano e mais justo. Então dizer que ele não se apropriou é uma baita injustiça. E pior, o Ciro esteve no programa, falou sobre a reforma da Previdência e vocês simplesmente agora chegam e ignoram o que ele falou. E fazendo uma defesa desse social liberalismo. Não, porque tem um liberalismo de esquerda. Gente, é brincadeira. Gente, desculpa. Mas lembrando que o My News tem dono. Então, o programa é muito bom. Eu gosto de assistir, mas confesso que eu estou parando um pouco de ver. Porque, assim, o começo da análise política do que está acontecendo no momento é bem legal. Eles são bem informados sobre o que está acontecendo na hora. Agora, quando eles entram em pauta econômica, eles têm que obedecer ao patrão deles. Então, chega a ser constrangedor. Você vê jornalistas tendo que defender pautas econômicas e ideológicas. E é o que acontece com o My News. Eu acho que eles deviam trazer um economista mesmo, liberal, para defender. Acho que ficaria até mais factível. Você vê que eles falam e muitas vezes nem eles mesmo acreditam no que estão falando. Tirando o Pedro Doria, que o Pedro Doria é liberal, que é liberal estilo Dória, meio raso, que não tem muito argumento profundo das coisas. Tirando ele, mas você sente um certo constrangimento deles. Mas é aquilo, é um programa que tem dono, então segue uma ideologia. Você nunca vai ver algum comentarista fixo desenvolvimentista no programa deles. Não vai acontecer. E tanto é que você vê, quem financia o programa são as mesmas pessoas que financiam, por exemplo, o Renova BR, eu acredito. Vocês veem, eles não falam mal da Tabata. É sempre elogio atrás de elogio. E tratam a Tabata como uma pessoa que tivesse rebelado contra estruturas tradicionais do partido, esquecendo da história toda e que a Tabata mentiu
dentro do partido sobre o seu posicionamento sobre a reforma da Previdência, mas eles não vão falar mal da Tabata, porque os patrões são mesmos e a função deles é defender o social-liberalismo. Então, o My News, quando fala de política, é bom, mas chega a econômica, eles defendem o social-liberalismo, que é o plano A do mercado financeiro para retomar o poder no campo democrático. Eles estão no poder via conservadora Bolsonaro, mas eles estão vendo que não é o melhor caminho. Eu tenho para mim que eles querem voltar ao novo, eles querem criar um novo FHC para gerir o país. Lembra FHC, sociólogo, mas depois implementando políticas liberais, neoliberais? É o que, na minha opinião, eles pretendem, tanto é que o plano lá deles é o Luciano Huck. Então, gente, gostou do programa, gostou do canal, do vídeo, não esquece de dar seu like no vídeo e se inscreve aí, ativa o sininho para estar vendo mais comentários políticos aqui no canal. Valeu, galera!